Judas, ele tá andando do lado de Jesus. Mas aquela realidade, ela não muda aquela inclinação dele. É impressionante. E Jesus está Verdade. ali porque... Por que que Jesus chama Judas, mesmo Judas sendo ladrão? Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Claro. Mas ele chama para dar uma oportunidade. Então, às vezes, os líderes também chamam para perto para que aquela inclinação seja transformada pela verdade. Mas você pode estar do lado da verdade, andar com a verdade, deitar com a verdade e a verdade não te transformar. Porque o que te transforma é o conhecimento da verdade. Essas conversas que a gente está tendo ali sem perceber, elas estão de alguma forma contaminando gradativamente nosso coração. Quando você vir, você já está num lugar de muita dificuldade para você voltar. Então, sem te querer te cortar, só para fechar esse raciocínio da rebeldia, porque o texto está dizendo que o pecado da rebelião, da rebeldia, é como feitiçaria. E por que ele está dizendo isso? Por que a rebeldia é feitiçaria? Porque a rebeldia é como se você estivesse tocando no mundo espiritual a partir do império das trevas. Por isso é uma feitiçaria. O que é a feitiçaria? A feitiçaria é isso. É você movimentar o mundo espiritual através dos demônios. Então, você está sendo um instrumento. Isso aqui é muito sério. Muito. Você está sendo. Presta atenção. Eu quero falar com os rebeldes, tá? Você que está aqui me Peraí. ouvindo aqui. Ai, presta atenção. Não, a gente vai brincando para suavizar, né? Mas isso é muito sério. É muito. Porque a gente pensa em feitiçaria, eu tô indo ali fazer. Não, olha só. A feitiçaria, também de acordo com a Bíblia, é um pecado de rebeldia. Então, se você está com o coração inclinado à rebeldia, você está tocando no mundo espiritual através do diabo. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, quem são aqueles que Absalão está ferido, está contaminado, ele agora vai ter que, para levantar o exército dele, ele tem que contaminar alguém, né? Mas quem ele está procurando? Ele está procurando aqueles que são contamináveis. Quem são aqueles que são contamináveis? São aqueles que carregam, acumulam críticas e nunca resolvem. Nunca conseguem ter conversas difíceis. Eles substituem omissão por submissão. Eles nunca se posicionam. Eles são pessoas que nunca conversam com líderes dele, com os líderes deles. Eles estão sempre falando por trás. Eles nunca conseguem ir direto ao assunto, sabe? Eles acham que, por terem uma crítica legítima, eles podem levantar outros reis no meio do povo. E pastor, Não, é por sério. que, não sei se é impressão minha, mas me parece que você contaminar, igual Absalão fazia, contaminar para o mal é mais fácil do que você contaminar alguém a fazer alguma coisa para o bem. Tipo, vamos fazer isso, vamos ajudar, vamos pegar, tipo assim, vamos de madrugada, vamos entregar as coisas na rua, vamos ajudar o próximo. E aí vinha aquela coisa toda, sabe? Uma vez eu vi um vídeo, cara, do pessoal lá num ponto de ônibus cantando. Eu falei, gente, como é que eu contamino esse povo para pegar um músico, não sei o quê, a gente para algum lugar pular lá, não sei o quê, do que a gente chegar do lado e falar assim, vem cá, tu viu? Que nem passou aí, fez? Ó, fulano tá... Por que é impressão minha ou realmente é mais fácil as pessoas serem contaminadas, igual o Absalão fazia contaminar essas 200 pessoas que iam, do que pro bem? Olha, eu costumo dizer para as pessoas que o pecado, ele contamina. A santidade, ela influencia. É diferente. Por exemplo, se você ficar num ambiente de pecado, ele não vai te pedir permissão, ele vai entrar na sua mente, nos seus sentidos. Quando você vir, você já está numa inclinação, num papo, num modus operandi, uma Agindo visão sobre igual, algo. né? Você já A está mesma- agindo. O pecado não pede permissão. Agora, se você estiver num ambiente de santidade, a santidade ela não te contamina. Por quê? Porque a tua santidade, ela não vai entrar em mim porque você se santificou. A santidade é uma decisão deliberada de quem quer se santificar. Tem uma disciplina, é aquela Exatamente. coisa diária. Então, Verdade. a minha santidade, ela pode te influenciar, mas ela não te contamina com o pecado. Imagina, por exemplo, eu estou aqui com saúde, se eu entrar num hospital que está cheio de vírus, o que acontece? A minha saúde toca no hospital ou o vírus entra na minha saúde? Tá entendendo isso aqui? Assim é o pecado. E assim também é a santidade. A santidade, a minha santidade, ela não é transferível. Não é. Ó, o pastor pode santificar o tanto que for. A santificação dele não toca em mim. Por quê? Ela me influencia de alguma forma. Ela me mostra que eu preciso me posicionar. Agora, o individual. pecado de alguém, se eu estiver na roda dos escarnecedores, eu estou sendo invadido sem permissão.
É por isso que esse papo, por exemplo, da música é muito sério, falar sobre isso aqui. Caraca, bom. A música, ela vai te levando para uma ambiência de cultura. É interessante, né? Já viu aquelas músicas que você sabe cantar sem você ter parado pra ver a letra? É engraçado, cara. Eu não sei por que eu sei cantar música de molejo, cara. Caraca. Mostrando uma idade aqui, senhor. Veio uma Aí. idade aqui. Cara, olha só. O meu vizinho, ele colocava uma música todo dia. E agora eu sei porque eu não gosto de pagode. Acho que eu tô tendo algumas revelações aqui, Cara, tá? eu era a pagodeira. Eu tô rindo. Mas aquela música, ela entrava na minha cabeça e eu sei a letra, sem saber por que eu sei a letra. Porque a música, ela não pede permissão, ela vai te invadindo sem a sua consciência e ela vai trazendo uma certa cultura. Quanto mais uma trilha sonora que você ouviu num período da sua vida em que você usava droga, em que você tinha uma vida de devassidão, em que você estava preso num relacionamento, sabe aquelas pessoas que adoram se voltar aquelas músicas, Música né? de choro. De cotovelo, Ai, as dores de gente, eu já fui cotovelo. muito assim quando eu era perdida. Meu Deus. Né? Quanto mais eu sofri, mais eu botava a música que me fazia sofrer. Eu precisava. Meu Deus, eu olho pra isso e falo, gente, sangue de Jesus A tem gente fica poder. ali. Então, eu tenho certeza que se você voltar a ouvir essas músicas hoje, elas vão trazer exatamente aquele sentimento que você viu naquela época. Porque a música, ela traz consigo a cultura, a visão. E quando você menos espera, você já está dentro daquela ambiência, É né? igual a batida da música. Às vezes você não sabe nem a letra. Tudo mais. Eu lembro do meu pastor, o pastor Cláudio, né? Ele falando que uma vez subindo, né? Tem um bar na frente lá onde a gente. E aí ele falou que subiu, quando desceu, eu tava cantando a música e descendo pra ir. Ele, gente, esse negócio aqui. Eu falei, que eu tô cantando essa música aí, ele entrando? E ele falou isso lá no dia que ele tava pregando. E aí todo mundo começou. Porque é exatamente assim. Daqui a pouco você tá cantando a música e tipo, caraca. É assim mesmo. Isso é grave, né? Mas por que a gente tá falando sobre música? Não lembro. Sobre pecado, a gente tá falando sobre pecado. Exatamente, é o pecado, isso. pô. Aí, porque muitas das vezes você tá precisando ouvir, é o que a gente tava falando, você tá precisando ouvir, porque tem um negócio de tipo, como é que a música a música do mundo pode ouvir, pode não ouvir, é pecado, não é pecado, é pecado. O pecado invade. Isso, a gente tá falando dessa questão da contaminação. Isso aí. É pecado você ouvir música secular? Não é pecado. Mas você precisa entender que não é sobre se o povo tá nessa mentalidade. Não é mais sobre se é pecado ou não. É sobre se te convém fazer aquilo como uma nova criatura. Por quê? Porque você está abrindo acessos de ministrações a você que, de alguma forma, depois que você terminou de ouvir, eles não vão te levar para o secreto, eles vão te inclinar a alguma fragilidade do seu corpo, da sua carne, da sua vida. Cara, se você, eu não vou falar nomes aqui, mas se você ouvir algum tipo de música, você vai ter, caraca, tô ouvindo esse batidão aqui, eu vou levantar a mão, vou orar aqui, vou me consagrar ao Senhor. Claro que não. Não tem Tá entendendo? Porque ela tá te inclinando. E ainda mais se você tiver uma história com aquela música, ela te leva àquela emoção. Tem gente que ouve uma música e já lembra logo daquela pessoa, né? De que relacionou, sofreu, né? e que você quer. Aí se você não lembra daquilo, você já começa com ódio. Isso Pra que eu fiz? Já tá que esse livramento. Aí começa, né? Já aqui, tá. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O quadro é Conhecendo Mais a Bíblia, mas não tem como. É muita sabedoria. A gente tem que aproveitar aqui as oportunidades que Deus dá. Então a gente vai no Conhecendo Mais a Bíblia, no podcast, no tudo que tem direito, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades, filho. Se Deus colocou, é pra gente aproveitar. Então vamos lá, vamos falar de Bíblia, vamos fazer de tudo, vamos falar de música, de o que for. Eu era a pagodeira nata. Parei, porque quando botava alguma coisa, eu já pensava na minha época, aqui, ó, eu era de fã-clube, de ficar lá, ó, não sei o que, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Parei de ouvir, porque eu já lembrava da época que eu tava lá, olha. Falava com meu marido perdidinha, cara. Eu com aquela faixa. Com aquele negócio. Gente, isso eu tô falando. Tu era da época do Deus, Soweto. obrigada, você me resgatou. Eu lá com a faixa, lá pra dentro, já saí de tiroteio. E eu nem bebi, nunca bebi. Uma vez a minha falou, cara, você é crente, não sabe. Eu não bebia, não fumava. E eu tava lá no meio, com a faixa, e sofrendo, sem saber. Nunca bebia, e chorando por causa de música de bêbada. E tal. Eu falei, gente, Senhor, obrigada, tu me salvou, cara. Né? E hoje, cara, hoje é outra coisa. O pessoal fala, eu não sei cantar mais as músicas, que eu cantava tudo. Eu falei, não sei mais cantar. Porque você acostuma ouvindo. É por isso que você tá falando. Você vai ouvindo, entra, penetra. Quando você vai se santificando, buscando e tal, não tem mais espaço para aquilo. Não tem mais espaço para o que não é, sabe? É muito estranho. É isso que a gente tá falando. Por que a gente tá falando dessa questão do contaminar e do influenciar? Cara, isso é muito top. A contaminação, ela não pede permissão. Por isso que ela é mais forte. Cara, precisa anotar ela isso. pode ser mais forte que a influência. Não posso esquecer.
Contaminar. Gente, eu não posso esquecer que isso é muito É, sério. então, Contaminar. porque a contaminação, se você estiver lá, ela vai encontrar os acessos. Quais são os acessos? O olho, ouvido, né? Olfato, a boca, porque você começa a declarar, e a Bíblia fala, o que sai contamina. Uhum. Então, isso é muito sério. Então, eu preciso eu entender em que conversas que eu estou, porque eu posso até discordar da pessoa, A palavra mas se eu fala isso, continuar né? ouvindo, eu acabo sendo aliciado sem perceber. E o engraçado é que você, quando eu falo engraçado, isso de admirável, que você acaba, seu pensamento muda mesmo. Muda. É exatamente o que você está falando, ele penetra, porque você crê tanto numa coisa, daqui a pouco você vai ouvindo aquilo, a verdade absoluta é a outra, a sua É. deixa de ser O verdade, que que diz Salmo né? 1? Bem-aventurado aqueles que não se assentam na Na roda roda dos dos escarnecedores. escarnecedores. O que que ele está falando? O fato de você se assentar ali, não está falando que você não pode estar com o ímpio. Uhum. Essa coisa meio esquisita, ímpio. Que você não pode sentar Viu? com as pessoas que não são da igreja, não é isso. Agora, se você está numa roda de escarnecedores, o que que são escarnecedores? São aqueles que estão decididamente vivendo uma vida de pecado e eles estão se vangloriando com aquilo, eles não têm vergonha daquilo. Então, aquela roda é para escarnecer de Deus diretamente, porque os princípios estão sendo dissolvidos ali. Então, se você senta, você de alguma forma está sendo contaminado. Está contagiando você. Vírus, chama É. ali. Agora, é isso que você precisa saber. Você pode viver, você pode andar do lado de alguém que é santidade em pessoa. Aquela santidade, ela não vai ser transferida para você, porque a santidade, ela não pode ser terceirizada. Ela é uma É posição uma deliberada, busca. individual, intransferível. É por isso que Deus, Judas. porque tudo é tão difícil. Deus, vamos orar aqui. Tudo é tão Senhor, difícil. a gente te Custava, agradece. tipo assim, acordar de madrugada, transferir um pouquinho. Uma transferência, Tem né? uma transferência. Mas Não não tem a acontece. transferência de unção, de dizer que transfere um negócio desse. Você vê, por exemplo, Judas ele está andando do lado de Jesus, mas aquela realidade ela não muda aquela inclinação dele, é impressionante. E Jesus está Verdade. ali por que Jesus chama Judas, mesmo Judas sendo ladrão? Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Claro. Mas ele chama para dar uma oportunidade. Então, às vezes, os líderes também chamam para perto para que aquela inclinação seja transformada pela verdade. Mas você pode estar do lado da verdade, andar com a verdade, deitar com a verdade e a verdade não te transformar. Porque o que te transforma é o conhecimento da verdade e não apenas a verdade.